Agora vem pra cá que a gente vai bater um papo muito importante. A gente já mostrou no começo do programa, né? Tivemos ali uma entrada com a Camila Galetti mostrando que aqui, até as 4h30 da tarde, é isso? Até as 4h30 da tarde, em frente ao nosso prédio aqui da TV Gazeta, na Avenida Paulista 900, a gente tem testagem, né? A gente está entrando na campanha Dezembro Vermelho contra as ISTs. E agora, no estúdio, a gente recebe a Cristina Abate, que é coordenadora de IST/AIDS da Secretaria Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal da Saúde. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Regina. Tudo bem? Tudo, e você? Bom te receber aqui, viu? Muito obrigada. Assunto extremamente importante, até porque a gente olha para os números e a gente consegue ficar feliz, né? A gente consegue se animar, a gente tem uma redução dos casos novos de AIDS entre a população mais jovem, inclusive, né? Isso. Antes de eu falar disso, eu quero te agradecer e agradecer toda a equipe aqui da Gazeta, sempre muito parceira na causa e muito parceira na cidade de São Paulo. Estamos aqui hoje, como você disse, fazendo os exames e orientando, né, a população que passa por aqui. A gente que agradece, antes de mais nada, é uma parceria fantástica, frutífera, que ajuda tanta gente. E vocês também se colocando à disposição e montando uma estrutura fantástica como essa aqui na frente para oferecer, além da testagem, todo o sigilo, toda a privacidade e segurança que as pessoas precisam nesse momento, Isso é né, muito importante. E assim, você comentou, a cidade de São Paulo tem tido um êxito, né, na resposta ao HIV, de fato, com uma redução importante de novas infecções, graças a ações desse tipo, viu, Regiane, de trazer a noção de prevenção, de cuidado para o cotidiano das pessoas. A gente precisa, em toda a área da saúde, mas principalmente na área que a gente atua, nós entrarmos na rotina das pessoas. Por exemplo, as pessoas hoje passavam aqui e falavam assim para a equipe: puxa, que bom, dá para fazer o teste aqui, é rápido, quanto tempo leva? E aí as pessoas espontaneamente ficam para fazer o diagnóstico. Então, eu acho que essa estratégia é que tem, evidentemente, junto a uma série de outras, mas que tem feito com que a Secretaria aqui Municipal da Saúde tenha tido bons resultados. A gente reduziu 57% nos últimos 6 anos o número de novas infecções entre o público jovem, que é um público sempre mais vulnerável, né, a ter infecções de transmissão sexual. E a gente falava sobre essa vulnerabilidade até pouco tempo atrás, porque é um público que não viveu o temor da AIDS que nós vivemos na década de 80, principalmente, né? Especialmente na década de 80. Então, era um público que vinha com um pouco menos de medo, né, dessa doença, como uma doença totalmente controlável, administrável ao longo da vida, com coquetéis de drogas e etc. E por isso a gente via, há uns anos atrás, um crescente nesse número, né? Então, o número desse ano, de fato, é muito positivo e mostra que ações como essa estão chegando nesse público que tanto preocupava há pouco tempo atrás, né? Exatamente, e o jovem, né, pela sua própria natureza, ele já não está muito ligado nas questões de risco. Eles são nenhuma área da vida, são né? São inconsequentes, né? A ciência explica isso. Existe uma inconsequência natural da idade. Acho que a noção de risco está um pouco mais distante, né, para os jovens. Então, por isso que é importante falar de saúde, principalmente prevenção HIV ou alguma outra IST, de forma muito clara, rápida. Hoje nós temos um mundo bastante, né, dirigido à comunicação digital. Então, poder falar de forma clara, rápida, com credibilidade, mas também na linguagem jovem. Sim. Isso é muito importante. Então, a Secretaria de Saúde tem várias atividades e ações espalhadas pela cidade. E nós temos alguns projetos que a gente trabalha com uma lógica que a gente chama de educação entre pares. Então, jovens falando com outros jovens nas diversas comunidades em São Paulo, entrando nas festas ou em ações que são da cultura daquele grupo. E aí a gente introduz esse tema. Então, eu acho que a gente vai, no bom sentido, naturalizando a noção de que o HIV ainda é uma questão real, presente na vida das pessoas, embora, como você falou, a gente tenha um tratamento hoje indiscutivelmente muito melhor do que anos atrás. Bastante Mas é eficaz, chato, né? E difícil ter AIDS. Sim. Né? É uma doença crônica. Ninguém precisa ter, né? Ninguém gosta de ter que administrar uma doença ao longo da vida. É uma questão crônica, né? E que incapacita a pessoa em algumas situações. Pois é, e eu trabalho há muitos anos com AIDS
E há alguns anos atrás, nós não tínhamos metodologias de prevenção tão evoluídas como hoje. Quer dizer, nós tínhamos basicamente os tradicionais preservativos e aquelas pessoas que não gostam, não têm o hábito de usar camisinhas ou por alguma razão, né, usou de forma incorreta, não tinham outras possibilidades de se proteger. Então isso que é importante, né? Hoje há muitas maneiras, quer dizer, a melhor prevenção sempre é aquela que melhor se adapta à vida da pessoa e ao estilo de vida da pessoa. Sim. Isso é uma outra iniciativa que a gente tem procurado expandir na cidade. Então, em termos de prevenção, hoje além dos preservativos, tanto feminino quanto masculino, quais são as formas mais eficazes de prevenção? Nós temos dois tipos de profilaxia. Isso para o público geral, toda vez que a gente fala profilaxia, nós estamos falando prevenção. Então tem a PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição ao risco, ou a PEP, que é uma profilaxia para depois de uma situação de risco de infecção. Tá. A PEP, ela é considerada uma medida de urgência, porque se a pessoa submeteu a alguma relação sexual ou consensual, ou não, né, por um abuso, ela tem até 72 horas para entrar com esta medida de prevenção e ela não vai ter o HIV. Então, isso também é importante que a população tenha essa informação, porque às vezes, de novo, né, às vezes os jovens estão em algumas situações e falam, putz, não usei camisinha, esqueci, vacilei, ou usei e estourou, e eu preciso me prevenir. Então, ele procura uma unidade de saúde aqui em São Paulo. Hoje em dia, a cidade tem 24 horas, sempre terá uma alternativa para a pessoa procurar a PEP. Mas é uma segunda opção, a gente pode colocar nesse lugar, porque a primeira seria a camisinha, a gente não se expor ao vírus, né? A PrEP e a PEP a gente pode colocar num lugar de caso a camisinha não tenha funcionado ou não tenha entrado. A PEP, sim. A PrEP é para antes mesmo. Então, por exemplo, a PrEP, ela chega muito bem para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, por exemplo, com o uso de camisinha. Então, você pode tomar uma pílula todos os dias. É como se fosse um anticoncepcional, então vamos colocar nesse lugar. Exatamente. Tá. E a pessoa não vai pegar o HIV. Tá. Ainda que ela não use nenhum outro método de barreira. Mas tem que tomar para a vida toda, todos os dias. Isso. Tá. Ou enquanto ela se perceber, né, em uma situação que possa colocá-la com algum risco de infecção. Entendi. Então isso é muito importante, porque você vai oferecendo às pessoas diversas formas de se prevenir. E aí as pessoas vão escolhendo aquilo que melhor se adapte à vida dela. Né? Então aqui na cidade a gente tem muitas formas de oferecer essas profilaxias. E elas são gratuitas? Todas gratuitas, é pelo SUS. Então, por exemplo, camisinhas. Qualquer estação de metrô em São Paulo, terminais de ônibus, vocês vão ver grandes displays com muitas camisinhas, né, que hoje nós chamamos internas e externas, que são aquelas que nós chamamos no passado de camisinhas femininas e masculinas. Tá. Né? E a PrEP e PEP, elas estão também disponíveis em toda a rede de saúde, rede especializada em ST/AIDS, e nós temos umas novidades aí também. Nós temos uma unidade de prevenção dentro da estação República do metrô, que funciona de terça a sábado, das 17 às 23 horas. Essa é permanente, não só agora na campanha? Permanente, Olha, permanente. que bacana. Isso é bacana, porque muita gente trabalha, sim, ou estuda, enfim, não consegue ir numa unidade naquele horário das 7 às 19 horas. Então, a gente oferece essa possibilidade dentro de uma estação de metrô, que facilita muito a vida das pessoas, né? E um atendimento muito rápido. As pessoas entram lá, fazem teste, têm acesso a essas profilaxias e elas saem em menos de uma hora dali, né? Em torno de 40 minutos elas são atendidas naquilo que elas foram lá buscar. Tá. Além disso, nós temos também um teleatendimento. Por um aplicativo de celular, a pessoa pode acessar uma consulta médica e ter ali as orientações, né, com relação a qual profilaxia seria indicada para o caso dela. E aí ela recebe ao final dessa consulta uma receita digital e um QR Code. Tá. Receita digital, ela vai em qualquer serviço destes, né, que disponibilizam a PrEP ou a PEP e pegam o seu medicamento.
Com o QR Code, Regiane, elas vão numa máquina automática. Nós temos 2 máquinas que funcionam em 2 estações de metrô, na estação Luz do metrô e na estação Vila Sônia. A pessoa coloca lá o QR Code que ela recebeu após a consulta médica e aí vai descer nessa máquina libera a medicação, os medicamentos Que e ela demais. tem isso de forma absolutamente rápida. E isto facilita também muito, porque, veja, as estações de metrô ficam abertas até de madrugada. Então, se a pessoa também tem alguma situação que ela foi pega meio de surpresa, fala, puxa, eu não estava com a minha PrEP aqui, ela vai pelo aplicativo e consegue uma consulta até às 22 horas. Tá. Então, isso é muito legal, porque... Mas a pessoa só consegue a liberação do medicamento mediante dessa... a receita. Isso. Não é só chegar na unidade de saúde e adquirir, tem que passar pela consulta antes, passar por um médico. Porque a máquina em si, ela não vai te liberar nada se você não tiver o QR Code. Claro. E o QR Code você vai pegar a partir dessa consulta. Mas mesmo nas unidades de saúde, quando a pessoa vai, ela passa por uma consulta antes de conseguir a medicação, Nas né? unidades de saúde, ela é recebida, a pessoa vai fazer um teste, caso não tenha feito, de HIV, né? Tá. Porque para usar tanto a PrEP quanto a PEP, ela precisa não ter o HIV. Se ela tiver o HIV, aí já é outro tipo de tratamento, porque é considerado uma pessoa já vivendo com HIV. Gente, né? fantástico, quantas inovações. Muita que maravilha, coisa, parabéns, viu? Estão trabalhando arduamente, bacana. sem dúvida nenhuma, levando não só a informação, mas o acesso, né, a tudo isso para a população. Só para a gente encerrar, existe, já que a gente falou que o público mais jovem está diminuindo esse número, o que a gente fica muito feliz e comemora, existe alguma faixa etária que oferece hoje um número que preocupa, que oferece mais preocupação? Olha, Regiane, nós nos preocupamos com todas as faixas etárias, mas quando a gente olha os dados, né, a gente percebe que ainda o HIV se concentra mesmo nessa faixa etária de 15 a 39 anos, né? Então, é também meio natural, né? Os jovens estão iniciando vida sexual, então é importante, né, que a gente fale com um pouco mais de foco para essas pessoas. Mas, por exemplo, hoje mesmo aqui, né, nessa campanha junto com vocês, nós recebemos algumas pessoas já mais velhas, né? E que também é muito interessante, porque as pessoas também com 50 anos ou mais estão ligadas de que, veja, não é porque você tem mais experiência que você não tenha que se prevenir, que você não tenha que olhar para a sua condição de saúde. Sem dúvida. Então, todas as faixas nos interessam, mas evidentemente o grupo mais jovem é o grupo... Mas nenhuma teve uma crescente em números nos últimos tempos? Não, felizmente nós estamos reduzindo em todas as faixas. Que bom. Né? E aqui em São Paulo também, como você certamente já sabe, nós eliminamos uma forma de transmissão que é de gestante para bebê. Então, a cidade de São Paulo foi certificada em 2019 por alcançar, né, esse status que é bastante relevante para uma cidade do tamanho da nossa, né? Sim, uma sim. cidade com quase 12 milhões de habitantes, não ter mais infecção de forma, digamos que como um agravo, né, à saúde de gestante para bebê. E nós caminhamos para conseguir esse mesmo feito na transmissão do HIV, que a gente chama horizontal, né, entre adultos. Nós acreditamos que a cidade de São Paulo, nos próximos 3 anos, vai também eliminar o HIV como um agravo à saúde coletiva. Que bom. Olha, ficamos muito felizes com os números apresentados esse ano, por isso fica aqui mais uma vez, né? Parabéns, não só meu, mas de toda a Fundação. Obrigada por essa parceria. Muito obrigada. A gente agradece imensamente porque nós temos boas ações, mas se a população não conhecer, a gente não chega a esses resultados. Então, nós devemos a vocês, da imprensa em geral, e especialmente aqui da Gazeta, né, toda essa parceria que compõe com a gente esses esforços para alcançarmos esses resultados. Então, os resultados são nossos. Eu quero aqui compartilhar com você e com toda a equipe da Gazeta mais uma vez. Obrigada, obrigada. A gente fica muito feliz com isso também. Estamos à disposição sempre, viu, doutora? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.
Deixa eu agradecer então e dizer a você que por meio do QR Code que está aqui na nossa tela, inclusive, tá vendo lá? Aqui no cantinho, bem pertinho de mim aqui, ó. Você vai ter acesso direto ao site da Secretaria da Saúde, tá bom? Então abre a câmera do celular, aponta aqui pro QR Code. Isso você mesmo. já acessa o site da Secretaria de Saúde, porque aí você tem mais informações lá, tá bom? Você encontra também mais informações no e-Saúde SP. É um aplicativo, né? Isso. É o aplicativo que, inclusive, você encontra esse atendimento à distância. Que foi citado aqui agora na nossa conversa. Então você vai abaixar o app para saber mais sobre as profilaxias pré e pós-exposição ao HIV, máquinas de entrega, de prevenção e unidades de saúde 24 horas. Dentro do app também tem um canal que disponibiliza consultas médicas especializadas e que funciona todos os dias das 6 da tarde às 10 da noite. É isso? Isso mesmo. Muito obrigada Que pela bom. informação à população. A gente que agradece, viu? Muito obrigada mesmo. A gente tem um WhatsApp. Ah, não, isso é outra coisa. Eu quero agradecer a doutora, que está aqui também, doutora Cristina Abate, coordenadora de IST AIDS da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Muito obrigada Muito mais obrigada, uma vez Regiane. pela sua presença aqui. Parabéns, viu? Até uma Pra vocês próxima. também. Muito Um ótimo fim de obrigada, ano para viu? vocês. Obrigada. Obrigada.